Fala pessoal, boa tarde, boa tarde. Gravando esse vídeo aqui para vocês, referente ao análise de pós-mercado, né? Então, nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aí de como foi esse mercado do índice hoje, do dólar também, e quero pontuar aí algumas ações em específico com vocês, tá bom? O objetivo desse vídeo aí é basicamente um diário de trade, só que em vídeo, né? Então, de uma forma bem prática, eu vou compartilhar com vocês as leituras, enfim, as operações. Hoje eu fiquei até às 9h40 com vocês, né? Logo pela manhã. E foi interessante que a gente conseguiu aí aproveitar duas oportunidades, né? Eu, basicamente, foi só do dólar mesmo. E teve a oportunidade no índice também. A primeira oportunidade, quem seguiu a leitura, com certeza fez uma nova entrada aí na sequência, né? Novamente na VWAP. E é isso que eu vou compartilhar com vocês. E o dólar também. Até o momento que eu tinha saído ali, acho que tinha batido aí 40, 46, 44 pontos, se eu não me engano, né? E ainda compartilhei que a gente teria expectativa aí pelo menos de mais uns 50 pontos na queda, tá? Então eu vou compartilhar tudo isso com vocês nesse vídeo. Peço que você tenha bastante atenção porque sempre é uma pode-se dizer que é uma microaula, digamos assim, né? Então, esses vídeos de fechamento de mercado, eu procuro pontuar aí as oportunidades que nós tivemos ao longo do dia, as oportunidades que a gente aproveitou em sala, né? Por mais que hoje, primeira vez aí ao longo das salas, hoje foi uma sala que foi mais curta, né? Devido a algumas situações, mas é sempre importante ficar atento aí e sugar o máximo das leituras que eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? Então é isso, vamos lá? Primeiro de tudo, pessoal, esse aqui é o gráfico do índice futuro. Eu estou no continuado aqui, pessoal, porque análise pós-mercado eu gosto de fazer bastante, enfim, rabiscar bastante, pontuar aí onde que foram as entradas, né? Quando eu coloco nos códigos, no que não é o continuado, por exemplo, o ING21, o que acontece? As leituras que eu faço até de entradas, oportunidades, elas acabam, quando eu troco o papel, eu acabo, entre aspas, aí perdendo essas leituras, tá bom? Por isso que eu faço tudo no continuado aqui, para ficar gravado, tá bom? Então, continuando aqui. A gente teve, vamos lá. Que eu comentei hoje no início do mercado, pessoal? Frisei bastante, né? Não vamos operar notícia, tá? Não vamos operar notícia. Né? Então, o viés era baixista pela questão das notícias, enfim, a gente teve o EWZ na queda ontem, né? Fechando negativo, mas o nosso mercado não abriu conforme muitas pessoas falaram aí que abriria num gap de baixa, não aconteceu isso, né? Se a gente observar que também nem a mínima aí de sexta-feira rompeu, né? Para mim, confesso que esse mercado aí, a expectativa é na alta, tá? Expectativa é na alta. Amanhã no pré-mercado eu vou compartilhar um pouquinho mais o porquê que eu acredito isso. Perdão, na alta não, né? Pelo menos uma correção aí desse movimento de baixa, mas eu compartilho um pouquinho mais no pré-mercado, né? Vou me concentrar aqui nessa leitura. Mas foi conforme eu fiz a leitura. Então eu compartilhei, né, no início do mercado aqui no índice, falei, podem estar armando uma casinha aí para os vendedores que já querem, né, já abrem o mercado e já quer começar a vender sem nenhuma confirmação gráfica, né? Eu acredito que até o ponto-chave aí dos vendedores foi fazer essa venda aqui no Kendo 10, né? Então, a 200. E confesso, pessoal, até pelo viés de baixa, né? Junto com esse Kendo aqui, que não seria nada mal uma venda aqui, tá? Não seria nada mal. Por que nós não vendemos aqui? Porque observe que aqui o Kendo 8, inclusive, ele ativou um ponto de entrada. Era a VWAP, tá? Vou aqui mudar para a VWAP. Deixa eu pegar e selecionar aqui a VWAP. Opa, por que está dando errado? Então vamos pegar aqui, ó. Então era VWAP, certo? Olha aqui a entrada, foi um trade de VWAP, certo? Só que eu procurei até, nesse momento aqui dessa caixinha vermelha, procurei ficar de fora. Mas inicialmente, antes que viesse esse mercado para queda, eu acreditava assim numa alta, né? Contexto gráfico, alvo de FIBO, consolidação aqui embaixo também, né? Esse movimento que fez sexta-feira, então a expectativa seria na alta, né? Tanto que é bacana que quem entra numa oportunidade como essa,
chegou a pagar até quase 500 pontos, só no primeiro trade, né? Então, basicamente, aí já liquidaria a fatura, tá? Na sequência, a gente percebe que, novamente, esse candle 15 aqui poderia ser um gatilho, tá? Em nenhum momento eu falei de venda aqui. A leitura seria sempre aqui para compra, tá bom? Para mim, venda, só se ele viesse perder novamente essa região, ficar abaixo da VWAP, e aí sim a gente buscaria a oportunidade na venda, tá? É importante, uma das coisas que eu falei semana passada é operar olhando para os stops, né, dos compradores ou vendedores. Você tem que imaginar que aqui no Kendo 10, muitos vendedores tomaram posição. Então, é o tipo de operação que, para mim, quando eu tenho uma estrela cadente como essa, próximo a uma faixa que respeitou como essa aqui, para mim é um movimento que ele já tem que perder no candle seguinte e já vir para queda. Quando ele passa 1, 2, 3 candles, mais um candle como 14 e não desce até no candle 15, fechamento do candle 15, compra, tá? Fechamento do candle 15, compra. Claro que de repente até seria uma tomada com menos contratos, tá? Mas seriam essas duas operações aqui no índice logo pela manhã. É bacana também, e lembrando aquilo que eu estava falando, né? Buscar os stops dos compradores e vendedores. Olha aqui, ó. Ou seja, quem vendeu no candle 10, temos muitos stops aqui em cima e outra região de stop também, que eu posso até puxar para cá, é toda essa caixinha aqui, ó. E o stop de quem vendeu é compra, ou seja, esse candle que teve o maior volume financeiro aqui às 10h40, o que aconteceu com ele? Olha o volume dele. Então, esse volume financeiro não é porque está verde que é um volume financeiro comprador. É um volume financeiro do candle, ou seja, quando provavelmente não, ele teve muito mais trocas entre vendedores e compradores. Também motivado pelos stops aqui dessas duas máximas, né? Então, assim, quem acompanhou realmente a leitura do preço e buscou entender esse tipo de movimento que eu sempre falo isso, e sexta-feira eu comentei também, quando ele rompeu as mínimas, não esticou, voltou a puxar para cima de novo, esse preço não vai continuar na queda, tá? Mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Então, quando fecha um candle 10, ele tem que acelerar na queda. Se ele não acelera no próximo, minimamente aqui no terceiro, candle 12, né, após a estrela cadente, ele tem que continuar na queda. Não foi, 13 não foi, 14 não foi, ou seja, tentando ir, olha o VWAP aqui, ó. Por isso que eu falo, a VWAP é nosso drive do começo do dia, tá? Nosso drive até às 11 horas é nosso drive para estar acompanhando as oportunidades, tá? Então, assim, não perdeu, segue na compra, tá? Segue na compra, sem erro nenhum. Aí, quando ele rompe, alvo projetado, aí, ó, cravou o alvo de 100%, tá? Tem algumas pessoas que provavelmente tenham puxado aqui em mínimas anteriores, né? Também não tá errado, tá? Daria o alvo de 161.8, tá bom? Eu até comentei que a possibilidade de alvo seria 161.8 lá em cima, 120 mil. Mas enfim, eu já não estava aqui na frente da tela e pelo celular é bem ruim de acompanhar as projeções, tá? Outro ponto que fortalecia aqui a possibilidade de uma reversão é essa LTB aqui também, ó. Olha que bacana. Então é muito importante. Chegou numa LTB com alvo de 100% de FIBO, fica atento que a gente pode ter a reversão desse movimento, né? Eu estou nos 5 minutos, aí olha que bacana, né? Então, aquilo que eu falo, ó, entrou aqui, olha o trailing stop aqui na barra de 5 minutos, ó. Quem entra numa operação dessa, por isso que eu falo, segue o Trade System. Ah, e eu compartilhei ainda, hein? Eu falei, ó, quem entrar na operação pode fazer um gerenciamento barra pelo candle de 10 minutos ou pelo 5. Pelo 5 nem teria pego, olha aqui, ó. Todos os candles, ó. Fecha o candle 23, fechou o candle 24, ó. Eu arrasto minha ordem de stop lá em cima. Espero fechar o 25, fechou o 25, puxo aqui. Esperei fechar o 26, puxo aqui. Daí fechou o 27, ó, eu puxo aqui também. Fechou o 28, eu trago aqui, ó. Aí seria estopado aqui. Então, um trade, pessoal, que aí quem participou e dentro daquilo que eu venho explicando, teria pego aí pelo menos 1.600 pontos, tá bom? Isso é uma forma de fazer um gerenciamento de uma operação para quem opera a tendência, tá? Uma das formas, tá? Mas é uma das que eu indico bastante, tá bom? E aí, alvo de 100%, né, não venderia aqui, tá? Teve gente que pegou compra, inclusive, aqui, deixa eu mostrar para vocês
comentaram lá na sala, né? Pegaram compra, então é uma compra sim, que segue, né? A nossa média de 20 períodos. Deixa eu mostrar aqui, ó. Né? Então poderia fazer uma compra. O detalhe que o que acontece aqui, ó? Candle 41 não rompe o candle 28. Então a possibilidade de um topo duplo, né? Óbvio que o topo duplo é confirmado quando ele perde essa mínima aqui, ó. Então perdeu essa mínima aqui, ó, você pode esperar o próximo pullback ou uma barra ignorada, ou seja, se é um movimento de baixa, fechou um candle aqui comprador, ou seja, com fechamento positivo, entra na mínima dele, certo? É um pullback, de certa forma, escondido, tá? Aqui eu estou passando rápido pelas leituras, mas aqui um baita trade na compra, na venda, e aí como que a gente projeta, pessoal? Máxima do movimento, mínima do entre o topo duplo, né? A mínima entre os dois topos. Alvos projetados para baixo. Então, quando você entra numa operação dessa, vamos ver o próximo candle, olha aqui, ó, candle 48, mínimo do 48, poderia fazer a venda, ó. Tá? Ó, veio para queda. Claro que fica complicado, que tem VWAP, né? Uma das pessoas que eu estava conversando, ela perguntou, pode vender quando bate no alvo ali de 100%? Eu comento que uma venda ali, né, uma, duas operações contra a tendência, até então do dia, tendência no intraday, você pode fazer assim essa venda, né? Tá? Ainda mais com essa LTB, essa linha vermelha que eu puxei aqui em cima, né? Então seria bacana. Mas quando você não faz essa venda, na sequência você tem, por exemplo, um candle 41 que novamente ele recusou, aí você pode fazer uma venda abaixo do 41. Mas é aquilo que eu falo, né? Se você subiu comprado com 10, aqui você vai vender 2, vai vender menos, entendeu? Aí, conforme se ele der novas confirmações, você vai participando da operação. Detalhe que desceu acelerado aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha que bacana, ó. Então, aqui, mais uma projeção, aí, ó, mais um alvo cravado, né? Quase que cravou o alvo de 61.8, né? Ou seja, quem pegou aqui em cima, ou na estrela cadente, deixa eu mostrar para vocês, mais uma operação aqui, então. Quem pegou na estrela cadente a reversão, poderia ter surfado mais 1.500 na baixa, ou seja, 1.600 pontos na alta, mais 1.500 para baixo. Bem possível isso, tá, pessoal? Mercado bem interessante hoje, bem técnico, né? Um mercado que deu para trabalhar nas duas pontas, tanto na compra quanto na venda no índice, tá? Aí, naturalmente, o que as pessoas fazem? Elas querem começar a comprar aqui, né? Ah, não vai cair mais, ou seja, contra as médias, né? Uma coisa que eu não indico, né? Não opera contra as médias, né? Segue o fluxo, vamos ver aqui. Aí, o que nós tivemos aqui? Claro que fica um pouco mais chato, aquilo que eu sempre compartilho, né? Pô, você pegou duas operações, meu, esquece, né? Já foi o mercado, ó. Aqui, enquanto não trabalha acima das médias, pessoal, não dá para pensar em comprar. Já falei isso nas aulas de operando enfim, ação do preço lá. Acho que é a aula 2, eu falo muito sobre isso, né? Aula 2 e 3, se eu não me engano. Ah, e tem a aula das médias móveis também, que foi a aula 4 e 5 aí que eu fiz no último sábado, né? Eu falo não opere contra as médias. Há trades específicos aí, enfim, estratégias em particular que algumas específicas, né, que eu vou pontuar na sequência com vocês, que dá para você operar contra as médias, né, que seria um trade de reversão, mas existe basicamente um script aí para estar operando isso, né? Algumas leituras importantes, tá? Vai ser compartilhado isso talvez na aula 7, se eu não me engano, tá? Aula 7 ou aula 8, né? A gente parou na aula 5, tá? Aqui, basicamente, posso até considerar como uma lateralização e, na sequência, rompe de novo. Ó. Enquanto estiver abaixo das médias, você não pensa em comprar, né? Pensa só em venda, né? Para mim, foi uma acumulação aqui para romper para queda aqui, né? Tá? E fica um pouco delicado pegar essa operação, porque provavelmente quem entrou já teria pego aqui, tentado uma venda aqui, daí tentou mais uma venda aqui, né? Provavelmente teria tomado stop aqui, sim, mais um gatilho, né? Quando ele faz esse tipo de lateralização, o interessante é esperar sair daqui, né? Só que aquilo que eu falei, né? Do mercado já, né, principalmente aqueles que pegaram várias oportunidades, já fica mais delicado, tá? Então, vamos lá, só finalizando aqui. Aí, aquilo que eu falo, segue as médias, ó. Mais um trade lindo aqui, ó. Esse aqui é lindo, ó. Aqui ficou lateral. Espera sair daqui, escorreu. Aí a gente tem essa operação aqui, ó. Olha que lindo, ó. Candle 104, ó, daria uma venda aqui. Fazer a tomada no 103 é um pouco mais arriscado. No 104, eu mesmo, quando abri o computador aqui, tomei no 104 uma operação 375 pontos, né? Só que eu tomei e já protegi, né? Até pela questão do alvo aqui.
esse alvo maior que eu projetei. Então foi isso, pessoal. Acabei pegando um trade ainda, até brinquei com o pessoal na sala lá, falei, puxa, não poderia ter ficado de fora, né? De aproveitar essa operação aí. Então aqui, ó, quando rompe, ou seja, você não precisa de... É que eu não vi aqui, ó, no 103 não peguei, senão entraria no 103, na perca da mínima do 103, sim. É bacana que o 104 ele rompe essa pequena linha de tendência, basicamente uma cunha aqui, tá? Então, lindo movimento aqui, né? Teve mais gente que pegou na sala, então bacana essa entrada aqui. Então, foi isso, pessoal. Aqui até ficou lateral, é mais chatinho de pegar um movimento como esse, né? Eu gosto quando ele faz essa angulação aqui para cima, contra a tendência, e daí acaba rompendo, né? Então, é isso aqui, pessoal, o índice hoje. Aí tivemos o fechamento aqui nessa nova projeção que eu puxei aqui, considerando até meio que uma... Não é nem bandeira isso aqui, né, pessoal? Mas eu projetei como um pivô aqui para baixo. 116,094 esse alvo. A gente pode buscar amanhã 115,365, mas eu compartilho mais as entradas amanhã, tá? O que a gente pode ter amanhã no mercado, tá? E esse novo canal que eu fiz aqui também, né, com base nesse novo comportamento do preço. Nós vínhamos de um canal e ele acabou fazendo enfim, um desvio nesse canal principal, tá? Mas eu compartilho um pouco mais essas leituras amanhã com vocês. Acredito que é isso, o dólar bem interessante no dia de hoje, aí, tanto na compra quanto na venda, né? Ótimas oportunidades. E quem está atento a essa, por isso que eu falo, né? Que a ação do preço é a principal coisa que a gente tem que ficar atento. As médias são complemento, né? Então tem várias coisas que são complementos, tá? Então é isso. Tá? Vamos falar do dólar aqui. O dólar sensacional hoje, né, pessoal? Eu lembrei muito quinta-feira, né? Então lembrei muito quinta-feira que eu comentei ainda que saí da operação e ele continuou indo o movimento, né? Ele continuou indo. Então hoje foi o dia que eu falei assim, não, hoje nós vamos batalhar aí, deixar uma ordem lá e deixar ele derreter. Por que eu olhei muito para a venda também, pessoal? Olha o contexto que ele está no gráfico diário aqui, ó. Então ele tinha atingido essa LTB aqui, ó, tá? Poderia respeitar, até comentei. Se ele continuar rompendo aqui, ele pode buscar lá em cima. Inclusive eu projetei como pivô aqui, ó. Adiantei a leitura de projeção caso ele rompesse 5,52. Mas aqui, pessoal, tende a ser uma região muito forte, justamente por causa dessa retração aqui, ó. Compartilhei isso hoje também, ó. A mínima desse movimento todo até lá em cima, ó. Olha essa retração de 61,8, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu só limpar aqui, deixa eu ver, gráfico naked, ó. Olha que bacana, ó, essa retração aqui, ó. Deixa eu mostrar os pontos que eu estou olhando para vocês, que tem bastante linhas aqui. Ó, vamos pegar aqui, ó. Ó, essa região aqui, ó, retração de 61,8 de Fibo, além dessa região aqui que tende a respeitar, que tende a ser uma região de resistência, tá? Então ele foi buscar essa nova região, não rompeu essa região de 5,50 e aí veio novamente para queda, né? E, enfim, ele está fechando uma triangulação, tá? Importante destacar isso. E assim, para quem quer pegar esses movimentos aí mais expressivos, pessoal, é importante olhar os gráficos maiores, né? Inclusive no treinamento que eu estou fazendo, eu estou explicando tudo isso, tá? Tudo isso eu estou explicando. Você vai para o gráfico semanal, vem para o gráfico diário, faz o mapeamento, comportamento do preço, e aí busca os gatilhos no 5 minutos, né? E quais foram esses gatilhos? Vamos lá? Vamos aqui então, vou pegar aqui, ó. Minhas projeções de FIBO acabei até excluindo aqui, mas vamos lá. Primeira operação do dia, esse trade aqui, ó. Então, muitas vezes a pessoa fica, poxa, perdi a operação. Não, né? Não perdeu, não. Então, segue o gráfico. Quando ele faz esse movimento, rompe essa região aqui, essas mínimas aqui anteriores, né? Olha aqui, ó, ele rompe essa região, ó. Olha que bacana, ó. Rompeu essa região. Espera o pullback. Espera o pullback. Onde que foi o gatilho do trade? Foi um trade de VWAP, pessoal. Então ele vem com volume nesses dois primeiros candles. Candle 4 corrigiu na VWAP e respeitou mínima, venda na mínima dele com o stop aqui em cima. Qual foi o nosso primeiro alvo? Aquilo que eu sempre compartilho. Você vai trabalhar com o primeiro pivô. Esse pivô curtinho, o que acontece? Ele não só tem de buscar ele, como passar esse primeiro pivô, tá? Mas logicamente que você tem que obter algum lucro, pelo menos desse primeiro movimento, né? Inclusive tinha média de 200 aqui embaixo, eu acabei excluindo. Então essa foi a primeira operação do dia. Na verdade eu fiz outro pivô,
Ou seja, eu peguei esse movimento aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu excluir essa FIBA aqui e mostrar novamente para vocês. Eu peguei aqui, ó. Peguei aqui, vamos lá, máxima aqui, veio para baixo. Na sequência, fez meio que uma... né, uma correção à média, né, na reversão. E aí, quando ele rompe, pessoal, aqui, ó, rompeu, candle 1, 2 de hoje, corrigiu, gatilho na média. Eu gosto muito de pegar gatilho, eu não gosto de pegar aqui a violação do candle 2 e 3. E ainda compartilhei aqui, né, 22, aqui, ó, eu falei 30 pontos, acho que nos grupos, mas olha aqui, 28 pontos, que tinha também a média de 200 períodos aqui. Falei, vamos ficar atento, mas minha expectativa é que ele volte a descer, tá? Daí quem segurou a operação e aquilo que eu falo, a gente vai começar a partir para os próximos alvos, tá? E aí simplesmente eu jogo nesse novo rompimento, deixo a minha ordem lá em cima, né? Onde que eu puxei a fibra lá de cima, ó. Deixo aqui em cima, né? Uma pernada de baixo, segundo pivô, rompeu, alvo de fibra. O que eu comentei? Falei, faz parcial e, inclusive, eu comentei assim, a gente pode ter pelo menos mais 50, 60 pontos aí para baixo, tá? Eu gosto muito de fazer isso. Quinta-feira foi um dia que eu fiz parcial, perdão, fiz parcial e daí realizei a operação. E depois que eu saí, subiu 90 pontos, né? Mais 90 pontos quinta. E hoje eu pensei, não, hoje eu vou deixar porque esse mercado, esse dólar tá com cara que vai derreter. E foi o que aconteceu, pessoal. O que acontece aqui? Teve gente que comentou comigo que tomou stop aqui, abaixo do 15, tá? Confesso que não foi errado uma tomada de posição, até porque nós tínhamos a média aqui. Mas o que eu ficaria atento? Agora que eu estou olhando aqui, eu reparei num detalhe. Olha o volume financeiro desse candle 15, né? Então não foi bacana, né? Ele teve um fechamento negativo, né? O candle fechou com, né, abriu aqui e fechou aqui embaixo, e o volume financeiro dele não foi bacana, né? Tentou até armar um pivô de alta aqui, ó, mas com a VWAP eu não compro abaixo da VWAP, tá? Não compro abaixo da VWAP. E eu compartilhei algo com vocês lá lá ou aqui, né? Depende de onde você está assistindo, que eu fiz até uma enquete, né? O que foi isso aqui no dólar, ó? Então nós tínhamos esse... Uai, cadê? Nós tínhamos esse movimento aqui que fez, e o que eu comentei que foi esse movimento que fez aqui no dólar? Né? Então, se você acertou, não vi quantas pessoas votaram lá, depois vou dar uma olhadinha, mas isso aqui está na aula 2, isso aqui é uma troca de polaridade. Por que troca de polaridade? Candle 2 e 3 rompeu, desce o movimento, na sequência, o que é? Isso aqui era um suporte, rompeu, se torna em uma resistência, ou seja, desenhando aqui do lado, fazendo um desenho para vocês, é basicamente isso, ó. Progressão de topos e fundos descendentes. Desceu, corrigiu, rompe numa tendência de baixa, fundos anteriores tendem a ser testados. Foi isso que aconteceu, ó. Então, aqui, vamos aqui mapear. Esse teste que fez foi esse verdinho aqui, ó, verdinho aqui e verdinho aqui. E vamos mudar a cor para o outro lado, pegar um vermelho, vermelho aqui e vermelho aqui. Então, o que aconteceu? Aqui, ó, isso aqui, ó. Troca de polaridade, era um suporte, virou uma resistência, tá? Se você não entendeu muito isso, peço que você assista a aula 2 do treinamento. Lá eu trago com maior profundidade isso. Aliás, assiste todo o treinamento que uma aula vai complementando a outra. Então, saiba disso que numa tendência de baixa, a expectativa é que topos e fundos anteriores sejam testados. Então, qual que é a expectativa? Que ele novamente venha para baixo, na sequência ele pode voltar a testar aqui novamente, ó, a troca de polaridade também, né? Isso numa tendência de baixa. Logicamente que numa tendência de alta, o que acontece? Ó, vem, rompeu, olha aqui, ó, isso aqui se torna uma região que tende a voltar a testar para fazer esse movimento aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Não consigo me alongar muito aqui. Se você quer entender um pouquinho mais, assista ao treinamento. Olha que bacana aqui também, a outra troca de polaridade, ó. Se bem que aqui não encostou o candle 4, ó. Mas ele já fez um movimento de baixa, isso aqui é importante ficar atento, ó. Fez um movimento de baixa lá de cima, corrigiu, rompeu, abriu rompendo hoje, volta a corrigir, rompe de novo, volta a testar de novo, e o que acontece? Rompe de novo, tá? A gente vai continuar aqui.
tá? Então, é muito importante entender. Por isso que eu falo, pessoal, a ação do preço é o principal comportamento que a gente tem que entender nesse mercado, né? E aí, diferente de quinta-feira que eu saí da operação, eu só fiz parcial e deixei. Olha que maravilha aqui, pessoal. Olha só. Aí segue os novos alvos de FIBO, tá? Aqui poderia ter uma entrada, ou seja, ó, confluência, última aula também do último sábado, aula 4 e 5. Médias inclinadas para baixo, VWAP inclinado para baixo, não compra, procura topo para vender, não fundo para comprar. Olha que bacana, foi. Comentei, olha, isso aqui foi o que eu comentei hoje de manhã. Quando a gente fez essa primeira operação, eu comentei, pessoal, a gente pode ter mais, ó, 50, não lembro se eu falei 50 pontos ou 60. Falei, pessoal, a gente pode buscar lá o patamar do 53, 5364, se não me engano, que eu falei. Olha onde que foi a caixinha aqui embaixo, ó. Falei isso tudo de manhã, né? Aí você só gerencia a operação e foi sensacional, né, pessoal? Por isso que é muito mais interessante você gerenciar a operação do que simplesmente você sair e ficar fazendo reentradas, tá? Aí foi só gerenciar. Claro que hoje, de certo modo, eu confesso que eu teria saído bem aqui, ó. Poderia ter saído aqui, ó, 92 pontos, e foi o que eu saí, inclusive, mas como eu não consegui acessar o computador, o que aconteceu, ó? Esse mercado derreteu mais ainda, ó. Chegou até romper aqui os alvos de FIBO. Então, se eu pegar todo esse comportamento do preço aqui, lembra essa caixa vermelha que eu comentei hoje de manhã com vocês, que é pontos de retração dessa pernada de alta aqui? Olha que o preço veio trabalhar aqui, ó. Por quê? Porque eu fiz os estudos nos tempos gráficos maiores, tá? Aí eu venho para os 5 minutos e só procuro os gatilhos. Então, quando você começa a olhar todo esse comportamento aqui, pô, não tem, pessoal. Se a gente pegou aqui, ó, o início do movimento, por isso que é interessante acertar a primeira mão do dia, que depois é só gerenciar. Mas é claro que haverá dias que o mercado, o dólar, por exemplo, ele pode voltar aqui novamente para cima. Acontece, né? Isso. Uma das dicas que eu dou, que é outra forma de você gerenciar uma operação, né, seja no índice, no dólar, sempre trazer para o topo anterior, numa tendência de baixa, por exemplo, trazer protegendo no topo anterior. Ou seja, eu estava com a operação aqui, fiz parcial aqui. Quando ele faz esse movimento, rompe essa mínima aqui, meu stop está aqui. Desceu, rompeu essa mínima anterior aqui, ó, ou seja, ele rompeu, meu stop tem que estar aqui. Desceu, voltou a corrigir, rompeu novamente essa mínima, stop eu trago aqui, tá? E eu vou ajustando o stop. Quando ele dá essa esticada, é aquilo que eu falo, você tem mais parcial para fazer, pode fazer. Pode fazer sem problema algum. E aí, onde que você vai trazer o stop novamente, tá? Onde que você vai trazer o stop novamente? A partir do momento que ele romper essa mínima aqui de novo. Então, quando romper, aí você pode trazer o stop para cá ou para cá, né? E olha, rompeu aqui, ó. Então, assim, se eu pegar desde o começo do movimento, que eu comentei a entrada logo pela manhã, né? Que foi ali, acho que 9h15, 9h20 da manhã, 9h15 da manhã, chegou a pagar 135 pontos, né? 135 pontos. E tão importante quanto entrar na operação, e aí, novamente, eu destaco com vocês a importância de você olhar os gráficos maiores. Por isso que eu faço os estudos aqui, começando pelos gráficos maiores, para daí a gente estar trabalhando e mensurar as áreas de expectativa, né? Uma das coisas que eu comentei foi isso aqui, ó. Tá? Foi esse movimento aqui, ó. Essa FIBO. Na verdade, eu puxei no 15 aqui, ó. Mas posso puxar no 10, que foi o começo do movimento. Olha que bacana. Ou seja, buscou 61,8 de retração, tá? Média de 20 aqui também. Tá? Então foi isso o dia de hoje. Amanhã compartilho um pouquinho mais aí que a gente pode ter no mercado. E hoje foi incrível, todas as leituras, né? Tudo aquilo que eu fiz, a leitura pela manhã, o mercado aconteceu, isso que é bacana, né? Então, há dias que muitas vezes a gente faz uma leitura e o mercado acaba acontecendo de uma outra forma. Mas o mais importante que qualquer análise é seguir a ação do preço. Se apresentou um contexto de queda, né? Apresentou um contexto de queda, por exemplo, e o mercado começa a subir, você entra na ação do preço conforme as estratégias que nós temos para buscar uma configuração de compra, né? Ah, mas eu tô achando que vai cair ainda. Não existe achar cair, tem que seguir o gráfico, né? Então, se você acha que vai cair, mas o mercado continua subindo, interessante não é você ficar caçando ponto para vender, é ficar de fora, então, se você não está acreditando na queda, por mais que apresente gatilhos técnicos, tá? Então, isso é o mais importante, não é ficar caçando operação contra a tendência, tá?
para mim, um dia incrível. Espero que vocês tenham gostado aí. Sensacional o dólar. Aquilo que eu falo, ó, esse par de médias aqui, pessoal, é sensacional. Sensacional, tá? Até poderia ver uma FIBA aqui. Deixa eu colocar no Naked aqui, ó. Até poderia ver uma FIBA aqui, apagar essas retrações um pouquinho. Vou puxar só do movimento de hoje, tá? Máxima aqui de hoje. Considerar isso aqui como uma perna total do movimento. E vou mensurar aqui os alvos de FIBA. Ó. Se eu considerar esse movimento aqui, ó, aqui que nós tivemos alvo de 100% de FIBA, tá bom? Então foi isso, pessoal, dólar. E só para mim fechar com vocês aqui, Agro 3, tá? Agro 3, gráfico diário, vamos ver se ativou. Ativou o ponto de entrada aqui do possível Caprioendo, tá? Vamos ver se ele vem para explodir aí na alta nos próximos dias, tá bom? Então, ativou aqui, tá? Ativou a entrada, stop de 4%. E se ele explodir na alta, expectativa lá em cima, hein? 31,50, tá? Então é isso, foi a ação que eu quis destacar com vocês. E só deixa eu dar uma olhadinha na Vale aqui também, ó, gráfico diário, ó. Não fechou forte na queda, Vale, tá? E Petro 4 também, vamos ver como fechou, também não. Então, assim, achei bem estranho o comportamento do índice hoje, né? Ele retornando tudo, mas não rompeu a mínima de sexta-feira, né? De sexta-feira. Lembra-me muito isso aqui, ó. Comecinho de novembro, final de outubro, tá? Mas assim, tem alvos para queda aqui. Ele pode, se ele romper o patamar de 112 mil pontos, 113 mil pontos o índice, tem expectativa para ele buscar assim 106 mil pontos, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da minha análise aí. Eu encerro aqui com vocês e deixem aí o comentário, enfim, o que vocês acharam e as dúvidas, se vocês tiveram dúvidas também, tá bom, pessoal? Ótimo restinho de terça-feira e até amanhã aí às 8h30 no pré-mercado ao vivo.